Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um vídeo aqui, segunda série das portas de Jerusalém. Segunda série das portas de Jerusalém. Vamos arrumar a câmera aqui. Vamos dar continuidade aqui, pessoal. A segunda série da porta de Jerusalém diz a porta dos peixes. Nessa porta é bastante interessante, eu estou pegando como base aqui do livro As Portas da Alma, do Bispo Rodovalho. Ele diz aqui que as portas, a segunda porta do tema é a porta dos peixes, né? As riquezas e multiplicações, ele diz aqui que estão disponíveis em nossas vidas. Essas portas do peixe, a gente lembra da pesca miraculosa ali que teve Pedro, né? Então essa porta, ela representa o que? Todos os peixes que seriam usados para consumo nosso. É uma série de principais alimentos que eram utilizados, que era mais fácil de conseguir na época, na costa marítima, lá que circuncidava todo o Israel. Nesse tempo, no livro de Neemias, capítulo 3, versículo 3, fala que a porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Azana, a qual emaderiram, levantaram as suas portas como as fechaduras e os ferrolhos. Mas por que uma porta específica para isso? Primeiro, devido ao forte cheiro que os peixes exalavam, essa era uma prática higiênica muito considerada por Deus nas suas leis, segundo pelo significado espiritual do peixe na Bíblia. Então, eu estou falando sobre, para quem entrou agora no vídeo, eu estou falando sobre as 12 portas de Jerusalém. Essa é a segunda porta de Jerusalém. Então, o peixe, qual o significado do peixe? O peixe significa multiplicação. Então, grandes milagres que Jesus realizou, tinha um peixe no meio. Jesus ele abriu e fechou o seu ministério com figura de um peixe. Então, a porta do peixe, ela simboliza a porta por onde entraram as riquezas e as multiplicações em sua vida. Então, a porta do peixe simboliza a porta onde entrarão as riquezas e a multiplicação em sua vida. Quando Deus ele abre as portas, ele restaura o peixe. Então ele está dizendo que haverá multiplicação em nossas vidas e que ele irá abrir o acesso às bênçãos para nós. Em Lucas nós lemos que Jesus deu início ao seu ministério com uma figura de peixe. Aonde está isso? Em Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11. Acompanhem comigo os que puderem. Então diz assim, e aconteceu que apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estarem 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam levando as redes. E entrando num barco era o Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Faze do mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão e disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Olha só, sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes a rede, e fizeram sinal a companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam ao pique. E vendo isso, Simão Pedro
prostrou-se aos pés de Jesus e disse, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um pecador. Pois o espanto se apoderaram dele e de todos os que eles estavam, por causa da pesca do peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu. Também o Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse-lhes Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E havendo os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Jesus usou barcos de Pedro. Então a recomendação da recompensa foi depois. Então tudo que o Senhor faz através de nós, Ele nos retribui. De maneira tal, Deus ele usa a sua casa por uma célula. Ele retribui com as bênçãos e sucessos nas nossas vidas, a prosperidade, a saúde, etc. Então, por amor àquela célula que nós fazemos, tudo que Deus usa, Ele recompensa. Tudo o que o inimigo usa, Ele destrói. E tudo o que Deus usa, Ele recompensa. Jesus, Ele mandou Pedro lançar as redes em águas profundas. Existem milagres observados para nós, mas precisamos aprender a entrar nas águas profundas de Deus, porque muitas vezes nós levamos uma vida superficial, no raso. Quando o nosso relacionamento for mais profundo com Deus, os milagres irão acontecer. Nós precisamos avançar com intimidade com Deus. E a intimidade com Deus, a nossa consagração, liberar as redes, assim como liberou na vida de Pedro. Deus irá encher as nossas vidas de milagres e você, quando conseguir administrar tamanho sucesso que venha sobre a sua vida, no seu trabalho, na sua família, nos seus negócios, a rede será vista pelo poder de Deus. João, quando nós lemos lá também o seu ministério como uma figura de peixe. Lá em João capítulo 21, versículo 1 a 6, diz assim, depois disso, manifestou Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar do tabernáculo, do Tiberíades, e manifestou-se assim, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamando o Dídimo, Natanael, que era de Canaã, de Galiléia, e os filhos de Zebedeu. E outros dois dos seus discípulos disseram, Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Ele lhe disse, lançai a rede para o lado direito do barco, e acharei, e lançaram-lhe, pois já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Eles entraram, os discípulos, na madrugada da sua ressurreição. E da mesma forma, com a situação anterior que nós vimos ali, eles não tinham pescado nada. Só que aqui eles já eram cristãos. Só que o que aconteceu então? Aconteceu que mesmo sendo cristãos, eles não tinham a companhia, a presença contínua de Jesus. Por isso, não pescaram nada. Tudo que tentaram fazer na sua vida foi sem a presença de Jesus Cristo. Então, sem a presença de Jesus, não havia sucesso. Não havia condição nenhuma de fazer com que acontecesse a multiforme sabedoria de Deus acontecesse e materializasse ali naquele momento. Da mesma forma que agiu anos atrás Pedro,
Jesus ele manda que nós lancemos a rede e ela irá encher. O que ele está ensinando para nós é quando nós estamos na presença de Deus e quando nós deixamos Deus nortear o nosso caminho, os nossos projetos, nós iremos colher os frutos sobre as nossas vidas. E esses de nós teremos sucesso. Então aquilo que antes era um empecilho, antes não dava lucro e antes não havia retorno nenhum, agora, surpreendentemente, o poder manifesto de Deus aconteceu ali sobre a vida dos discípulos. Agora nós também, sobre uma palavra, sobre uma porta, sobre uma direção que Deus nos dá, que é liberado na forma de peixe, que peixe significa multiplicação, ele está abrindo também nas nossas vidas. Em Lucas capítulo 5, versículos de 13 a 14, ele diz que estando à mão, tocou-lhe dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra apareceu dele. E ordenou que ninguém dissesse, mas vai, disse, mostra-se ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou que lhe serve de testemunho. Lucas capítulo 5, versículo 13 a 14. Vemos que logo após a pesca maravilhosa, aconteceu um milagre de cura. E a partir deste momento, ele começa a fazer centenas e centenas de milagres. Ou seja, o milagre começa a ser multiplicado em todas as esferas, em todos os níveis. Então, a porta do peixe é a porta do milagre em todas as áreas das nossas vidas. Quantos de nós precisamos do milagre na porta das nossas vidas? Então, a operação do milagre começa em nossas vidas quando nós determinamos e quando nós deixamos Deus agir. Então, todos os aspectos das nossas vidas tem que haver uma multiplicação. Então, o começo da multiplicação em todas as áreas influi em todas as áreas. Há uma influência de Deus nessa parte de peixe. Então, peixe significa multiplicação. Então, quantos de nós queremos a multiplicação? Todos nós queremos essa multiplicação. Deus ele quer operar milagre em todas as áreas. Então, nós devemos determinar que isso aconteça em todos os aspectos, em todas as áreas das nossas vidas. Então, quantos milagres nós precisamos hoje nas nossas vidas, em todas as áreas? O Senhor, ele começa a abrir o milagre de território nas nossas vidas. E quando o milagre dos territórios são alcançados nas nossas vidas, tudo aquilo que nós sonhamos ou sonhamos antes, os milagres começam a tornar-se real sobre as nossas vidas. Então, a porta dos peixes, a multiplicação, nós devemos avançar nos milagres que Deus tem preparado para nossas vidas. E através dos milagres nós vamos obter êxito e nós vamos ter uma manifestação da presença de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. E nós vamos construir essa porta, que é a segunda porta de Jerusalém, que é a porta dos peixes. E Deus ele quer abrir milagres, ele quer multiplicar sobre as nossas vidas essa porta, de maneira tal que a presença de Jesus será sobremaneira real sobre as nossas vidas. Hoje, a palavra, a unção de Deus é que nós vivenciamos esse milagre e essa suprimentação nas nossas vidas virão em nome de Jesus. Então basta nós crermos, basta nós abrirmos o nosso coração e basta nós queremos essa multiplicação sobre as nossas vidas. Se você está vendo esse vídeo e não aceitou Jesus Cristo ainda como Senhor e suficiente Salvador, em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereçam, mas para que tenha a vida eterna. Em João capítulo 1, versículo 12, diz, mas
eu inverti aí, diz assim, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereça, tenham a vida eterna. João 1,12, mas todos quanto recebeu, deu direito de serem chamados filhos de Deus, não nascido da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Então Deus, ele pede para que nós abrimos a porta do nosso coração. Em Romanos, capítulo 10, versículo de 8 a 10, diz: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, com o coração nós confessamos, com a boca nós confessamos e com o coração nós cremos. E através disso, a nossa vida, nossa vida acaba sendo escrito no livro da vida. A nossa história acaba sendo escrita no livro da vida. Gostaria que vocês, que não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, fechassem os olhos e repetissem comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu abro a porta da minha vida e escreva o meu nome no livro da vida, em nome do Senhor Jesus. Se você repetiu comigo essa livre e leve, momentânea oração, quero dizer para você que Jesus Cristo faz morada agora em teu coração. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, ative o sininho de todas as notificações e sempre quando houver vídeos novos, vocês serão lembrados do mesmo. Deus abençoe a todos.